Boa noite, irmãos. Mais um domingo de culto nessa forma, né? Você aí na sua casa, a gente aqui na nossa, mais uma só igreja. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de alguns textos, e o primeiro está no livro de Hebreus, na verdade, a carta de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 2. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos? Hebreus capítulo 2, verso 5 e verso 6. Podemos ler? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Segundo texto, que eu quero pedir a você que acompanhe comigo, por favor, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Esse sim é um livro, não é uma carta. Capítulo 2, a partir do verso número 4. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso número 4. Vamos ler. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotara, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma que vive. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Queridos, eu gostaria de que pensássemos juntos, ou melhor, que pensemos juntos, a pergunta que o escritor de Hebreus fez. O escritor de Hebreus lança uma pergunta quando ele faz uma relação entre Jesus e os anjos. O começo da carta de Hebreus há uma comparação entre o ministério angelical, anjo, você sabe, significa mensageiro, aqueles mensageiros de Deus com o mundo dos homens, e Jesus, que veio também como um mensageiro de Deus, com uma mensagem poderosa, aquela que João Batista diz que era comparada a uma pá que jogaria a palha no fogo e guardaria o cereal no celeiro, que João Batista diz que seria como um machado a raiz das árvores, e aquela que não produzisse bom fruto seria cortada e queimada, mas preservada seria aquela que desse bom fruto. Então João Batista entende a diferença das mensagens, e o escritor de Hebreus faz uma referência na diferença entre os mensageiros. E aí, no comecinho, capítulo 1, capítulo 2, até onde nós começamos a ler, ele faz realmente uma análise pequena até então sobre os anjos. E nós chegamos àquela pergunta: que é o homem para que dele te lembres? Foi feito um pouco menor do que os anjos que vieram antes, mas o Senhor o coroou de honra e glória. A qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Mas ao filho, esse outro mensageiro, Deus disse isso. Então, a dinâmica intelectual que se apresenta nesse capítulo 1, capítulo 2, né, e que culmina com essa pergunta que eu li aqui, mostra que a diferença é que esse homem mensageiro de uma mensagem comparável a uma pá e a um machado,
e que faz distinção dentro da humanidade entre aqueles que produzem bons frutos e os que não produzem bons frutos, sendo essa distinção um destino final. Ele é distinguido dos outros mensageiros, dos outros anjos. Estes outros anjos, esses outros mensageiros, tinham uma peculiaridade. Eles tinham corpos cuja natureza era diferente da biológica dos homens. Eles atravessaram muitas vezes paredes, eles entraram em presídios fechados e guardados por muitos guardas, eles colocaram exércitos, batalhões em derrota, mataram muitas pessoas, eles andaram no meio do fogo e deram capacidade a homens de serem também blindados quanto ao fogo, muitas coisas diferentes. Mas esse, que foi feito um pouco menor do que os outros mensageiros, ele tem uma estrutura biológica. Ele nasce no mundo dos homens como um homem nasce, de uma mulher. Ele vive como viveram os outros homens. Ele tem infância, ele tem adolescência, ele tem juventude, ele chega na maturidade. Ele tem trabalho, ele tem família. E de repente, ele é portador dessa mensagem tão incrível que sela o destino de todos os outros homens. Então o escritor, nós não lemos, mas você vai ler na sua casa, no capítulo número 1 e o 2 até onde nós lemos, vai dizer, ele é diferente, pois Deus o colocou acima de todos os outros. Mas há uma pergunta que eu quero pegar emprestado para os outros homens. Que é o homem para que dele te lembres? Eu aqui quero tirar o foco desse mensageiro singular. E eu quero colocar sobre o homem no singular, que representa todos os homens no plural. O homem que nasce de papai e mamãe, que nasce e morre, e que nesse intervalo se alegra, sofre, tem angústias, tem momentos de grande festa. Quem é esse homem? Quem sou eu? Quem é você? E aí nós fomos para o texto de Gênesis, porque o Gênesis vai dizer que Deus ainda não tinha feito chover na terra, as sementes ainda não tinham brotado, e Deus então faz um movimento e todas essas coisas vêm à existência. Há um jardim que Deus prepara dentro disso, e que ele pega o pó da terra, sopra nos seus narizes, e esse amontoado de terra, de pó, que agora tem uma forma porque tem até um nariz, ganha vida com o sopro de Deus e se torna o homem. E Deus o coloca no jardim. E um pouquinho antes, diz que Deus ainda não tinha feito o homem para lavrar e cuidar do jardim. Então, se a gente pegar essa pergunta, que é o homem para que dele te lembres? O homem pode ser definido, conceituado, estudado, analisado, sob muitos pontos de vista, a partir de muitas propostas. E eu quero partir desse texto de Gênesis. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que esse texto diz para nós, no verso número 5 do capítulo 2 de Gênesis, toda planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. A terra existe para receber o homem e o homem existe para tirar o melhor dessa terra, para levá-la a um nível melhor, para fazer com que o fruto da terra seja abundante, para que o fruto da terra seja poderoso. Existe então
uma harmonia existencial entre a terra, o que ela tem a oferecer, e o homem, que faz com que isso que ela tem a oferecer venha à existência. Esse é um projeto. O que é o homem, para que dele te lembres? Deus se lembra de nós como pessoas que têm a responsabilidade de cuidar da terra. Um vídeo que anda circulando já há algumas semanas, desde que essa pandemia se configurou, e você com certeza já viu, de animais aparecendo, andando nas grandes avenidas. Hoje eu via, é interessante, eu vi felinos grandes andando em ruas, entrando em quintais, outros animais, aves, répteis, todo tipo de bicho, peixes, águas que eram turvas agora estão translúcidas. E o texto diz que a natureza está retomando o que é dela. Não, a natureza não está retomando o que é dela. A natureza está manifestando-se. Porque na medida em que o ser humano que perdeu a consciência da sua vocação de cuidar da terra, de fazer a terra produzir o seu melhor, desde que ele ficou obrigatoriamente em casa, então a natureza pôde se manifestar, talvez para nos lembrar de que Deus se lembra do homem como aquele que tem a obrigação de cuidar da natureza. Nós vimos aqui em Minas Gerais, nos últimos 2 anos, 3 anos, a agressão a 2 rios. Nós vimos 2 rios praticamente mortos, morrendo. Nós vimos a ganância humana, a falta de cuidado, derrubando árvores, matando espécies, destruindo um recurso essencial à existência, chegando ao mar a loucura em forma de lama, loucura humana. Nós temos visto, ao longo desses anos, pessoas comuns jogando todo tipo de sujeira nos rios. Nós temos visto governos vendendo a sua terra à ganância de empresas multinacionais, nacionais de grande porte, que agem como predadores que vão predando vidas e recursos naturais. Nós temos nos reduzido a pequenos confortos e temos aberto mão da nossa responsabilidade de perguntar como podemos fazer a natureza ter o seu melhor e não ser refém do nosso pior, sendo o seu pior. Então, que é o homem para que dele te lembres? Deus se lembra do homem ainda como aquele que tem a responsabilidade de cuidar da natureza. E dentro dessa natureza, eu estou falando do ambiente mineral, vegetal e animal. É nossa responsabilidade. Segunda informação desse texto sobre o homem, diz que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma que vive, alma vivente. A nossa constituição é o pó da terra. Nós precisamos deixar essa estrutura de grandes cidades extremamente desumanas, antinaturais. Nós temos construído fortalezas de concreto, nós temos poluído e doenças novas têm aparecido. Existe uma associação presidida por um amigo meu que foi meu professor de Direito, Dr. Igor Monteiro, que se chama Adora, que trabalha ajudando ou fazendo o possível para ajudar
as crianças, os jovens, as pessoas portadoras de doenças raras. Doenças cujas manifestações e os sintomas assustam a maior parte das pessoas. De onde vêm essas doenças? E as doenças corriqueiras, aquelas que a gente está acostumado. Toma um chá de canela e vai deitar mais cedo, não toma uma friagem que isso passa. Olha, compra uma pomadinha lá na farmácia, vai lá na casa da fulana, ela vai fazer uma oração ou vai benzer, isso vai passar. As doenças corriqueiras também. Talvez tenham vindo da distância que a gente tem da própria natureza. O homem não foi feito para viver como tem vivido, de forma tão sintética e artificial. O homem é pó da terra. Ele precisa se lembrar disso, desse contato essencial com a terra, com o mundo vegetal, com o mundo animal. Ele precisa voltar a ter comunhão, a trocar a sua energia vital com a energia vital do próprio planeta. Nós somos o pó da terra. Parece que o primeiro ato foi o homem se divinizar, mas não é verdade. O primeiro ato foi o divino se humanizar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez biológico, ele se fez natureza, ele se fez pó da terra. Precisamos desse respeito natural. Tem uma terceira informação nesse texto. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vida e à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim que Deus havia plantado. O jardim, ele se distingue do resto da natureza no seu entorno, porque ele é pensado, ele é cuidado, as suas cores e formas são harmonizadas. Deus colocou o conhecimento do bem e do mal e a fonte da vida no meio do jardim. Ninguém vai alcançar a vida se não fizer da sua existência nessa terra um jardim. Não adianta apenas dizer, entreguei minha vida para Jesus e estou salvo. Não. A salvação não é um discurso. A salvação não é meramente uma afirmação. Mas a afirmação é uma vida. Jesus vai dizer que os meros observadores da lei não serão salvos, mas serão salvos os que a praticam. Então é preciso que eu torne a minha vida um jardim nessa natureza que Deus me entregou, para que eu possa cuidar dela. Eu preciso fazer com que a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, sejam mais humanos e mais naturais. Eu preciso lutar para que a água volte a ser pura, para que a chuva não seja ácida, para que a temperatura não esteja além daquilo que é natural. E talvez, quem sabe, se eu me lembrar como Deus me vê, que é o homem para que dele te lembre, se eu me lembrar como Deus se lembra de mim, se eu voltar à posição que Deus colocou o homem, quem sabe, se todas as coisas ruins que nos têm acontecido historicamente não vão diminuir a sua incidência até acabar. Todas as coisas são Deus sendo. Tem um texto que diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Mas eu quero dizer que Deus é comigo no meio ambiente que me sustenta. Deus é comigo na atitude que eu tomo para trazer de novo a natureza à sua condição original e colocada por Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Que nós possamos nos simplificar e que a nossa fé seja praticada. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar
para que Deus possa fazer através de nós um mundo melhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor me lembre e que lembre a essa pessoa que me acompanha agora, como o Senhor tem se lembrado do homem. Como o Senhor nos cobrará a missão que nos foi dada historicamente, de fazer desse mundo um mundo melhor a cada dia, e não um mundo pior, como nós temos feito. Como é que nós podemos, no dia da enchente, pedir ao Senhor que impeça as águas de levar as casas e os carros, os móveis e as vidas, se fomos nós mesmos que impermeabilizamos todo o solo, se nós mesmos delegamos a homens a administração pública e não lhes cobramos, como deveríamos cobrar, a eficiência e o respeito à natureza? Como podemos, Senhor, reclamar da falta de chuva se nós desmatamos? Como podemos reclamar da fome quando matamos dezenas de espécies vegetais, todo tipo de fruta, e colocamos apenas uma espécie? Como podemos, Senhor? Nós nos esquecemos, nós nos afastamos do que está escrito na Tua Palavra, priorizamos um aspecto espiritual muitas vezes, esquecendo do aspecto mais natural e esquecendo de que o natural também é um espiritual. Senhor, nos concede a sabedoria para reverter isso. Em nome de Jesus. Que a terra possa ser o jardim que o Senhor nos ensinou a fazer, cuja sabedoria e o conhecimento já estão no nosso coração e são lembrados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.